Olá, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma edição aí dos vídeos sobre identidade, certo? Então, como é de costume desses vídeos, eu gosto de falar essa frase, né? Você carrega o nome da família, você faz parte da família, você tem um lugar à mesa, não importa se você é o maior ou o menor da família, você tem lugar na mesa do pai, tá? E Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, e eu tô aqui para declarar isso sobre a sua vida, tá? Que nós temos um Pai, você não é órfão, nós não somos órfãos. Jesus falou: não vos deixareis órfão, Ele deixou o seu Espírito para nós, para ser por nós, para nós por Pai, ok? Não nos deixou órfãos, nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus, tá? Então eu sempre gosto de começar esses vídeos com essa frase, né? A mesa de Deus, ela nos cura, ok? Então você carrega o nome da família. Não tem aquela frase que fala lá em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você faz parte do povo que se chama pelo nome de Deus, tá certo? Então, como diz a canção, né? Pare de ficar sofrendo angústia e dor deste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Então, meu irmão, você não é qualquer um, você faz parte da família, você tem um lugar à mesa, você carrega o nome da família, ok? E nesse vídeo, que eu sempre esqueço qual a numeração que a gente tá, porque eu tô fazendo tantos vídeos aí que eu me perco a sequência, né? Mas depois vai aparecer na legenda aí a numeração do vídeo, para você saber quando, se você tá caindo de paraquedas aqui, e vendo pela primeira vez esse vídeo, você vai saber quantos vídeos para trás que você deixou, que você pode ver, que mostram, que dizem que você faz parte da família. Tá certo? Então vamos lá? Evangelho de João, tá? Capítulo 10, do versículo 14 em diante. Antes da gente falar de qual é a nossa identidade, vamos falar de qual que é a identidade de Jesus, né? Vamos primeiro ver qual é a identidade de Jesus, e isso a gente vai encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14 em diante, ok? O que está escrito lá? Vamos lá. Ó, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Jesus está se identificando como aquele pastor dos Salmos 23, né? Vamos ler, porque a gente está com bastante tempo hoje. É raro isso acontecer, mas vamos lá. Todo mundo, acho que a maioria das pessoas conhece o Salmo 23, né? Mas ele é o bom pastor. E o que é ser o bom pastor? Ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, tá ok? Então, ou seja, se estiver faltando alguma coisa aí na tua vida, mas o Senhor é teu pastor, essa coisa vai deixar de faltar na sua vida porque Ele é um pastor que cuida da gente. Então, se Ele vê que está faltando pasto, se Ele vê que está faltando alguma coisa, Ele vai nos levar. A ovelha confia no seu pastor, ok? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, ok? Então, ou seja, Deus sabe, Pai sabe, Jesus sabe, Ele é o bom pastor, o que falta para mim, o que falta para você. E Ele guia-nos aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, refrigera a nossa alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, ou seja, isso não, o fato de Jesus ser o nosso pastor, isso não impede que a gente ande no vale da sombra da morte, né? Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa
Lembra que a gente está falando, desde o começo, sobre mesa? Você tem um lugar, a mesa, faz parte da família, carrega o nome da família, você é a ovelha desse pastor, ok? Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, que é o Espírito Santo de Deus, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ok? Então isso aí é promessa, tá? E é uma promessa que ela não se detém somente nessa vida. Nós vivemos essa vida, talvez com muitas angústias, com muitas aflições, como o próprio salmista também diz em outra ocasião, né? Aquele que carrega a preciosa semente, andando e chorando, né? Você voltará sem dúvidas carregando seus molhos. Então, ou seja, a gente pode até sofrer nessa terra, mas com certeza temos uma terra onde viveremos por longos dias, tá? E essa vida vai ser eterna, como o próprio Senhor Jesus nos prometeu, tá certo? Então, quando ele fala lá em João 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, é o pastor lá de Salmos 23. Ele é aquele pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, tá ok? E se estiver faltando alguma coisa na tua vida, porque, como você vê, quando Jesus se refere a esse pastor, quando o Salmo 23 fala desse pastor, ele fala de um pastor que ia pastando. Aí vai chegar um momento que o pasto fica seco, chega um momento que o pasto acaba, aí é a hora que o pastor viu, opa, acabou o pasto aqui. Eu vou caminhar as ovelhas para um pasto verdejante. E às vezes andava longas distâncias até chegar a esse pasto verdejante, certo? Então, às vezes tem um processo, às vezes tem uma caminhada num deserto, meu irmão, que talvez você esteja passando agora. Às vezes tem uma caminhada no deserto, minha irmã, que você está passando agora. Mas não desanime, confie no pastor, tá ok? Que apesar de a gente estar passando por um deserto, passando por terrenos áridos, por folhas secas, tá? Esse pastor está nos guiando para um lugar onde o pasto é verdejante e as águas são tranquilas, tá ok? Prepara-nos uma mesa, tá? Confia no pastor, a ovelha confia no pastor. O que nós falamos aqui no Evangelho de João, versículo 10, capítulo 10, versículo 14 e 15? 15, melhor dizendo, né? Não, 14. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Fábio, mas o que isso tem a ver com a identidade? Eu estou aqui para te dizer, meu irmão, minha irmã, que você é ovelha de Jesus, tá ok? E se você é ovelha de Jesus, você conhece a voz do pastor. Aqui Jesus fala, né? Eu sou o bom pastor, né? No versículo 14. E conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Jesus sabe que você é a ovelha dele, ainda que os outros ao seu redor não consigam ver em você uma ovelha de Jesus, você é uma ovelha de Jesus, tá ok? E ele sabe. Talvez o pastor da sua igreja não saiba que você é a ovelha de Jesus, mas Jesus sabe. Talvez o diácono, o obreiro, o sei lá o quem, o dono da empresa não sabe que você é a ovelha de Jesus, mas Jesus sabe. Talvez a tua família não saiba que você é a ovelha de Jesus, mas Jesus sabe. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Agora vem a parte que cabe a mim e cabe a você. Qual parte é essa? E delas eu sou conhecido, tá? Você conhece Jesus Cristo? Se ele é o seu pastor, se ele é o seu pastor, você conhece ele, você sabe qual é a voz dele. Então fica calmo, aquieta teu coração, fica tranquilo, confia nele, por mais que
Você está caminhando por um deserto, por terras áridas, por folhas secas, ainda que você esteja nesse momento da sua vida, creia nesse Deus, creia nesse Senhor Jesus, que Ele está te guiando para terras, pastos verdejantes e águas tranquilas, como fala lá no Salmo 23, porque Ele é o bom pastor. E para finalizar, né? Para finalizar, agora nós vamos falar diretamente de identidade, quem nós somos, o que nós somos, ok? Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 4 em diante. Lucas, capítulo 15, versículo 4 em diante, tá? Aqui, agora nós vamos entrar nesses 5 minutinhos que nos falta aí. Vamos entrar diretamente sobre quem nós somos, a nossa identidade. Quem você é para Jesus, para Deus. E é somente isso que importa. Não importa os outros, importa o que você é para o Senhor Jesus. Sabe o que você é para o Senhor Jesus? Aí vai falar, você é ovelha de Deus. Então, umas que encontradas, umas em aprisco, umas em lugares seguros, mas outras perdidas por aí. Vamos ver? Ó, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la, né? Tem algumas que falam, em vez de deserto, fala aprisco. A minha fala deserto, mas tem algumas que falam aprisco. Quem não deixa as 99 no deserto, guardada, segura, e não vai atrás da centésima? É minha ovelha? Eu vou atrás. Você é a ovelha. Eu não sei em que situação de ovelha que você está. Se você está na situação daí entre as 99, ou se você está entre a uma perdida. Mas de qualquer forma, você é ovelha. Eu sou ovelha, você é ovelha de Deus. Talvez você ainda seja uma ovelha que não foi encontrada, mas se você é ovelha de Deus, você é ovelha de Jesus, tenha certeza absoluta, Ele vai te encontrar. Em algum momento, essa palavra, ela vai surtir efeito dentro da tua vida, meu irmão. Em algum momento da tua vida, ainda que ela não esteja surtindo efeito agora, eu creio, eu tenho certeza que essa palavra, em algum momento, ela vai surtir efeito na tua vida. E nesse momento que essa palavra surtir efeito na sua vida, vai ser o momento em que Jesus encontrou a centésima. Ok? Então nós somos ovelhas. Para Deus, aos olhos de Deus, somos ovelhas. Somos separados entre as guardadas no aprisco ou no deserto, como essa tradução que eu li aqui, ou nós estamos entre a uma que está perdida. Mas saiba que tanto as 99 quanto a centésima, todas elas têm igual valor. Se fosse uma outra das 99 que tivesse perdido, Jesus iria procurar até encontrar. Certo? Mas se você estiver entre a uma perdida, Jesus está te procurando. E se essa palavra chegou até você, se você conseguiu chegar até o final desse vídeo, né, significa que essa palavra já te encontrou. Em algum momento da tua vida, ela vai fazer efeito, né? E nós somos, aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, ovelhas, tá? Não importa se você já aceitou Jesus ou não, talvez você seja perdida e tem as que foram encontradas, mas de qualquer forma, para Jesus, quando olha para mim e quando olha para você, não sei qual é o estado de ovelha que você está, mas quando ele olha para mim e olha para você, ele vê ovelha, ovelha dele. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Deus te abençoe. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos que vão ver esse vídeo hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Tchau, tchau.